Ainda sobre uma primeira pergunta do Superchat, que é do Francisco Muniz. Ele pergunta o seguinte: Rui, não é o momento da esquerda ficar alerta? Pois agora que Lula não está mais tão em evidência por não ser mais candidato, ele corre o risco de sofrer uma tentativa de assassinato ou coisa do tipo? As eleições eu acho difícil, mas ele corre o risco. E eu acho que a esquerda tem que ficar alerta para vários perigos e ameaças e problemas. Mais uma do Superchat, que é o do René da Silva Bastos. Da inação da mensagem ao partido não indicam a construção de um Lenin Moreno, um Macron 2? Se o Haddad for eleito e ele chegar a governar, só pode ser sobre a base de um acordo, né? Eu imagino que dentro do PT tenha gente que esteja buscando esse acordo. Nós vamos ter que ver, inclusive, na campanha eleitoral, né? Até agora, a burguesia não parece muito interessada em nenhum acordo. A entrevista de ontem foi uma entrevista para impedir o Haddad de falar qualquer coisa séria. E principalmente aquilo que interessava para ele. O que me chamou mais a atenção na entrevista é que ele não falou aquilo que interessaria para ele falar, que é que ele é o candidato do Lula. Ele não falou isso aí. Então, de duas, uma. Ou ele acha que, mostrando as realizações, grandes realizações dele como prefeito e como ministro, ele vai ser eleito, ele quer ser independente do Lula, que me parece uma loucura, ou simplesmente os repórteres deram um baile tão grande nele que ele não conseguiu nem falar isso. Né? Ele não foi nem um bom candidato nesse sentido. Daí ele falou, olha pessoal, eu sou o candidato do Lula, vamos deixar claro, não é o Ciro Gomes, sou eu, Haddad, Fernando Haddad, estou aqui e tal. Não falou isso aí. São coisas que a gente deve anotar na caderneta. Né? As coisas que vão acontecendo para definir qual é o rumo que os acontecimentos vão tomar. Não dá para ter uma avaliação precisa do significado dessas coisas agora. Mas o acúmulo dessas indicações vai traçar um perfil bastante claro, né? A entrevista nesse sentido foi, por exemplo, das coisas que ele falou na entrevista, surpreendeu assim. Ele falou que a situação atual não foi criada pela Rede Globo. Dá uma espécie de certidão de inocência para a Rede Globo que dos eleitorados do Lula ninguém dá. Depois ele falou que cada um individualmente tem que pagar pelos seus atos. Quer dizer, quem foi corrupto no PT tem que ser condenado político. Falou que não é conspiração do judiciário, é um erro. Quer dizer, desse jeito, é capaz de ele mais perder voto do que ganhar voto. Falou que vai fortalecer os mecanismos de luta contra a corrupção, que na verdade são mecanismos de luta contra o povo. Polícia Federal, Ministério Público. Em vez de ele falar, não, no meu governo, Polícia Federal, ó, vai ficar pianinha aqui debaixo da minha unha. Não, é fortalecer a Polícia Federal. Política do Zé Eduardo Cardoso. Ministério Público falou, não, acabar com o Ministério Público. Não. É terrível isso aí, né? Agora, se ele é ou não é, não me parece que ele seja o plano A ou B da burguesia nesse momento. Não parece nesse momento. Como a gente não sabe o que está acontecendo de fato, né? A gente tem que prestar muita atenção no desenvolvimento das coisas. Fala. Rui, durante uns debates que estava tendo agora, né, depois que o Haddad foi escolhido pelo PT, o
pessoal da Consulta e do Levante, surgiu uma discussão, né, que a gente estava falando que não era para postar as fichas nas eleições, que estavam totalmente controladas pela direita e tudo. E aí eles começaram a usar o argumento de que, por conta do golpe, isso daí... O golpe seria a expressão de que a direita está numa ofensiva e que isso daí foi um recuo tático. Isso daí foi um recuo tático para não perder nenhuma maneira. Porque eles estão na noção que a gente tem que usar a legalidade ainda de alguma forma e tudo mais. Então seria uma maneira da gente não perder o espaço e tudo, que era necessário ter um recuo, não podia fazer... Não existe o clima para uma mobilização contra o golpe, para... Enfim, esse tipo de argumento. E outra coisa eu queria que você comentasse é a questão dos comentários do Financial Times sobre o Haddad, né? Você meio que já respondeu, mas só... Porque o Financial Times meio que ele... Parece que ele gosta, assim, de falar bem meio dos esquerdistas, tipo Marcelo Freixo, o Haddad. O problema é o seguinte, se a tática é aproveitar o espaço, então nós estamos esperando para ver eles aproveitarem o espaço, porque até agora a campanha é completamente água com açúcar. Calma. Eles não estão usando a campanha para aproveitar o espaço para denunciar o golpe. Eles estão usando a campanha para encobrir o golpe. Porque eles não falam nada do golpe. Falam muito pouco do Lula, e eu tenho a ligeira impressão de que vão falar menos ainda. Que a campanha eleitoral vai ser uma verdadeira campanha eleitoral, ou seja, com promessas de campanha para o povo ver, e não vai acontecer nada. Se isso daí é a maneira de aproveitar a coisa, então é a pior maneira possível. O que nós temos que entender é que a falta de denúncia do que aconteceu com o Lula, a substituição do Lula pelo Haddad, antes que o tribunal impedisse mesmo, que era a nossa proposta, que Lula levasse a campanha até o fim, que o STF chegasse lá e falasse assim, não vai ser candidato. Eles quebraram o negócio antes. Tudo isso daí joga contra a luta para derrotar o golpe. Se alguém pudesse mostrar como que essa campanha é água com açúcar, que vai reforçar os instrumentos de luta contra a corrupção, que acha que os corruptos têm que ser punidos individualmente, sei lá mais quantidade, que a Globo não conspira, que o judiciário não conspira e tudo mais, isso me parece ser uma campanha que o próprio PSDB poderia fazer a favor do golpe. Não estou conseguindo ver a diferença. A única coisa, na realidade, a única coisa que está justificando essa campanha é que o Haddad vai ganhar a eleição no primeiro turno. Se o Haddad não ganhar a eleição, essa campanha é um retrocesso. Só não vou dizer que vai ser efetivamente um retrocesso para todo mundo, porque há aqueles que não entram na onda dessa baboseira que está acontecendo. Mas a campanha é totalmente despolitizada, é uma camuflagem para o golpe, é exatamente aquilo que a gente falou que ia ser. Em vez de lutar contra o golpe, se integrar e legitimar o golpe. Não legitimar simplesmente porque está participando da eleição, mas porque não há luta contra o golpe. O Haddad ontem, vamos falar de verdade, a melhor oportunidade dele para falar com o povo era ontem, o Jornal Nacional. Não falou nada, pô. Então eu digo para o pessoal da Consulta Popular, todos os setores do PT, para que serve essa campanha? Só se ele ganhar. Mas aí também é ser muito otimista, né?
Então eu acho que nós não temos que cair nisso daí. Qual que foi a segunda coisa que você falou? A gente tem que ver qual que é a manipulação. Financial Times, né? Eu vi alguém escreveu hoje um negócio falando assim, que a Globo tem uma posição política, que vergonha. Toda imprensa tem uma posição política. Eu não sei, o pessoal o que é? Criança? O dono do Financial Times, os donos, que é o maior jornal do mundo, que tem uma influência enorme em vários setores aí, ele faz o jornal para quê? Por hobby? Quem que eles acham que proibiram os órgãos que apoiavam o Trump agora para poder derrubar o Trump? Foi o Financial Times, foi o Washington Post, foi a CNN. Então, todos esses órgãos internacionais, é uma manipulação. Se eles falarem bem, você tem que entender qual é a preocupação deles. Por exemplo, eles falaram a favor do Lula. Ou era simplesmente uma cobertura, né? Ou eles têm receio de que os golpistas levem o Brasil para um enfrentamento muito grande. Agora, que eles sejam a favor da liberdade do Lula, de que o Lula seja candidato, isso é bobagem. Não, eles falam do Haddad. Tá, mas mesmo assim, eles elogiam essas pessoas, porque, por exemplo, por que elogiar o Haddad? A Eliane Cantanhede, ela deixou claro qual é o propósito. Ela falou, porque ela é festeira, né? Ela é uma velhinha festeira, né? Então ela faz festa na coluna dela no estado de São Paulo. Então ela falou assim, o Lula é o passado, o Haddad é o futuro. Não, deixa para falar isso alguém que seja do PT, não é? É muita... entregar muito o jogo falar um negócio desse, né? É o que a direita pensa. Quantos editoriais que a direita, Estadão, Globo, não tiraram falando assim, o PT precisa esquecer o Lula, o PT precisa ter novas lideranças. Quer dizer, o que eles querem é que o PT se transforme num PSOL, né, com lideranças como o próprio Haddad mesmo. Aí, aproveitando que eu vi aqui, o pessoal falou assim, alguém falou no chat, né? O Haddad foi escolhido pelo Lula, por que tanta resistência? Vamos esclarecer uma coisa aqui, porque eu não sou o Haddad, não estou buscando o voto do Lula nem nada. O Lula já fez muita besteira aqui no Brasil. Não é que ele é uma pessoa, um oráculo infalível. Nós apoiamos ele por um motivo específico, mas que a gente ache que ele é uma pessoa que está sempre certa, está muito longe de ser a nossa compreensão. Nós não apoiamos o governo do PT, veja quanta coisa que aconteceu nesses governos. Ele indicou o Haddad para a prefeitura. Qual foi uma das primeiras coisas que o Haddad fez? Se juntou com o Alckmin para lutar contra o pessoal que defendia, que estava combatendo o aumento da passagem. Eu até fiz uma piada com o pessoal na época, né? Naquela época eu falei, por aí você vê que o Haddad não é o Lula, né? Acho que ele perdeu o telefone e ele está apoiando o Alckmin. Porque o Lula, ele, acredito eu, sairia fora dessas... A cidade inteira na rua, quebrando tudo, e o cara lá com o Alckmin resistindo ao aumento da passagem. Faz favor. Isso por um lado, né? Queria deixar claro. A opinião do Lula é a opinião do Lula, a nossa opinião é a nossa opinião. Isso vem sendo assim há 40 anos. Né? Por exemplo, eu coloco para o pessoal meditar por que a Globo se manteve intacta nos 4 governos do PT, por que eles deram autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público, por que indicaram esses vampiros que estão no STF, TSE. Ontem a Globo falou, o TRF4 foi indicado pelo Lula, o STJ foi indicado pelo Lula, o Toffoli, que é o ministro-general, ele foi indicado pelo Lula também.
Então, quer dizer, não vamos colocar a opinião do Lula como se fosse, assim, a opinião de uma pessoa que está acima de todas as coisas. Uma coisa é que ele tem popularidade e tudo mais, né? Outra coisa é que ele esteja sempre certo. Segundo lugar, quem que disse que essa é a opinião do Lula? Num partido, tem muita gente que é ingênua, não sabe como funciona um partido político. A pessoa acha que porque você é o principal líder do partido, você toma todas as decisões sozinha, passando por cima de todo mundo. Isso não existe. Isso aí é um compromisso que foi feito dentro do PT. Agora, o que o Lula vai falar? Eu apoio o Haddad, mas não vai falar isso. Vai falar, vote no Haddad, não é? Agora, eu não sou Lula, eu não sou do PT, eu não tenho que ficar nessa política de manobras e de alianças. O PCO não faz parte disso daí. Eu acho que o pessoal que está falando aqui tem que pensar nisso daí, né? Bom, sem falar que o Haddad, né, eu digo isso, sobre a Manoela eu digo, isso aí foi enfiado goela abaixo do PT, né? Naquelas negociações de meia-noite e meia, né? Que todo mundo que já fez política na vida conhece a negociação de meia-noite e meia, que está aquele cansaço, 15 xícaras de café, e aí alguém fala assim, mas o que vocês propõem? Né? O que vocês querem para fechar essa aliança aqui? Aí é que entrou a Manuela Dávila. Agora, eu diria também, desculpa não me estender, mas eu diria também o seguinte, que nós não estamos contra o PT. É um erro pensar isso daí. Nós temos a nossa política, o PT tem a deles. Mas o único aliado verdadeiro que o PT tem, nesse momento aqui, em termos partidários, é o PCO. Nós, por exemplo, nós vamos continuar na luta pela liberdade do Lula, independentemente da eleição. Próxima pergunta. Pergunta do Danilo Duarte Câmara do Superchat. Ele pergunta: após a proibição da candidatura do Lula, a próxima etapa do golpe de 2016 é colocar o Partido dos Trabalhadores na ilegalidade? Não sei se é a próxima etapa, mas que faz parte dos planos, isso aí não deve. A gente não deve ter a menor dúvida. Agora, tem muita gente, Rui, perguntando sobre a questão do 247. Tem a Núbia que fez um superchat aqui, perguntando, acho que tem uma confusão também, o pessoal está falando que o vídeo da última análise foi retirado do canal deles. Não foi. E aí as pessoas perguntam se a gente vai continuar lá, e o René pergunta se a gente vai esperar eles retirar, se surgir um convite para eles se retirarem, ou se a gente vai se retirar antes. Tem toda uma confusão aí em relação a isso. Não vejo motivo para toda essa... O Leonardo Atushi, do 247, nos convidou a fazer um programa, nós aceitamos, ele não fala o que a gente tem que falar, a gente não fala para ele também o que ele tem que falar, vai na base do... Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, enquanto a coisa for assim, logicamente que nós vamos ter o maior prazer de participar do programa. Até porque eu acho que o 247, de modo geral, é um pessoal que está contra o golpe. Eles embarcaram na questão da Haddad. Me parece natural que eles façam isso. Errado, mas natural. Então, vamos debater aí. Depois das eleições, vem um novo cenário. Por isso que eu disse antes, nós não devemos ficar brigando com todo mundo do PT. Hoje o que é? Hoje é dia 15 de setembro. Nós temos 15 dias e mais 7 dias para a eleição. Nós temos 22 dias. Bom, aí, no STF já tem um general.
Os generais estão ameaçando todo mundo. Eu acho que passada a eleição vai acontecer mais coisa ainda. Todo o negócio dos golpistas não é simplesmente para as eleições. A eleição é uma peça do plano de ação dos golpistas. Aí vem mais coisa. O movimento operário vai ser atacado. Nós queremos manter uma unidade com o pessoal que nesse momento acha, na nossa opinião equivocadamente, que a solução aí é a eleição. Na minha idade. Se alguém tem a impressão de que nós estamos denunciando a eleição porque é o Haddad, está equivocado. Nós falamos antes, a eleição sem o Lula é uma fraude. Outra coisa, todo mundo falava isso daí. Nós simplesmente estamos mantendo a nossa opinião. Ninguém pode nos criticar também por manter a opinião. Então o pessoal deveria estar falando, a eleição sem o Lula é Haddad. Né? Naquele momento. Por que não falaram? Nós falamos, a eleição sem Lula é fraude. E nós não falamos isso porque para simplesmente fazer propaganda do Lula. Nós falamos isso porque é um fato. A eleição é uma fraude. Isso vai ter consequências no desenvolvimento da política nacional. Não adianta tapar o sol com a peneira. Se não é popular falar isso, o que eu posso fazer? Como nós falamos antes. Nós não somos que nem esses candidatos que falam o que o povo quer ouvir. Se o pessoal gostar, muito que bem. Se não gostar, o recado está dado. Bora para frente e vamos tocar o nosso negócio aqui. Eu também já expliquei várias vezes o seguinte. Quando nós falamos que o mensalão era o início de um golpe, que o negócio era fraudulento, pouca gente falava isso aí. Dentro do PT, os que estão atacando a gente por não defender o Haddad, não defendiam os dirigentes do PT no mensalão. Ninguém defendia. Era um ou outro órgão de imprensa aí que defendia o Zé Dirceu no processo do mensalão e denunciava o mensalão. Quando a gente falou que ia ter um golpe contra a Dilma, todo mundo falou que a gente estava louco. Depois, quando a gente falou que o Lula ia ser preso, falaram, tá louco, o Lula não vai ser... Porque a pessoa não gosta de notícia ruim. Só gosta de notícia boa. Mas o mundo não é uma notícia, o mundo é uma realidade. E a realidade tem coisa ruim. Quando o Lula foi preso, falaram... Um cidadão falou aqui numa rede social o seguinte: aposto que ele sai em 10 dias. Bom, agora a nossa pergunta é a seguinte: por que a pessoa deveria levar muito a sério a opinião dos outros? Se faz 2 anos que o pessoal não consegue acertar um único desdobramento da situação. Só porque é uma eleição, aí é complicado, né? Muito complicado, até porque dá para perceber que a burguesia está toda alegrinha, manobrando a eleição, né? Você não vê ninguém desesperado. O Globo da manchete que o Haddad cresceu. Tudo bem, a gente é trouxa, mas não é tão trouxa assim, né? Primeiro, sobre uma questão que o Haddad não falou, mas no meio dessa situação que seria maravilhosa, o pessoal está comemorando. Ontem o STF suspendeu o julgamento da prisão em segunda instância, no caso do Lula, e já estava 7-1 contra o Lula. Né? E o Haddad foi na Globo e não falou nada disso daí. E a segunda, uma coisa que ele falou, que eu acho que é importante, que ele praticamente terminou o debate insistindo muito em que o PSDB mudou, que o Tasso Gereissati fez autocrítica e que de agora em diante ele confia. Por que para ele seria diferente da Dilma? Porque o PSDB não vai mais dar golpe. O PSDB agora vai respeitar a votação, né? Depois de ter jogado no lixo junto com os outros 54 milhões e meio de votos da Dilma, agora o PSDB virou um partido democrático que vai respeitar. Se o Haddad ganhar, tudo bem. Essa colocação se junta com a do Jacques Wagner, que também ontem declarou que o Haddad já tinha feito, e que se o Alckmin for para o segundo turno, vota no Alckmin, né, contra o Bolsonaro. Inclusive ele fala assim, mesmo que não seja essa a decisão do PT. Né? Quer dizer, o negócio do namoro... Não, beleza. O que ele deve perguntar é o seguinte: por que o cidadão que está defendendo
uma outra candidatura, supostamente, vai falar na hipótese de que se o Alckmin for para o segundo turno, ele vota no Alckmin. Será que ele acredita que com essas declarações o PCdoB vai votar todo um peso no Haddad? PSDB, né? PSDB? Eu ia perguntar isso daí, respondendo a ilusão. E o segundo, no chat tem muito comentário do pessoal que apoia o Haddad aí, dizendo o seguinte: por que o PCO não retira as candidaturas se a eleição é uma fraude? Você já comentou, mas acho que como o pessoal está perguntando, vamos... Escolar isso aí? Parece que essa proposta parece que é da direita, né? Porque a direita quer tirar nossas candidaturas. Por que eles teriam que explicar? Por que a gente teria que retirar nossas candidaturas? O TSE está retirando as nossas candidaturas. A gente teria que ajudar, então. Só um comentário, né? Que eu acho importante que você falou aí. Só um comentário. Pessoal, uma coisa muito importante que a gente tem pela frente, é uma tarefa política, eu acho, é acabar com essas coisas absolutamente infantis. A política não é um joguinho de crianças. O seu pai é mais forte do que o meu pai é mais forte que o seu, não sei o que e tal. Eu aposto com você que eu cuspo mais longe que você e tal. Isso aí não vale nada, pô. O pessoal, não sei porque o pessoal não entende, muita gente está falando aqui, é que nós apoiamos o PT contra o golpe em todas as situações. Agora eles entraram no negócio eleitoral, que eles acham que é o centro do universo, e setores, como eu falei, não é todo mundo, né? Não vou atribuir isso a todo mundo do PT, a parte do PT começa a nos atacar aí. Ninguém. Eu não sei se eles acham que todo mundo tem que ser fanático, porque é eleição, mas isso aí não tem o menor cabimento. Por que o PCO, se o PCO acha que a eleição é uma fraude e não vai apoiar o Haddad, por que não retira as suas candidaturas? Que tipo de pergunta é essa? Que tipo de concurso, de competição que é essa daí? O pessoal precisa crescer. Eu, inclusive, volto a insistir, porque eu acho muito negativo, né? E eu falo isso para os companheiros do PT que estão assistindo, que estão comentando aqui no chat e tudo mais. Tem que aprender a discutir que nem gente. O que nós estamos discutindo aqui não é um interesse miúdo de panelinhas e capelinhas políticas. Nós estamos discutindo, se é que o pessoal está interessado, é o futuro dos trabalhadores brasileiros e do Brasil. É outro âmbito de debate. Nós não estamos preocupados com isso daí. Nós não queremos cargo parlamentar nem nada. Nós estamos preocupados que o Brasil está ameaçado por todos os lados, que a classe trabalhadora está sendo reduzida a uma situação literal de escravidão, que o país está se afundando na miséria. Né? Nós sabemos que são problemas complexos de resolver e por isso nós temos pregado, nós temos lutado pela unidade de todos que queiram lutar em torno desses problemas. Unidade em geral e principalmente unidade eleitoral não faz parte da nossa perspectiva. Por isso eu chamo a atenção dos companheiros do PT que estão assistindo aqui ou que venham assistir, que é o seguinte: eleição é 20 dias. Devagar com o andor que o santo é de barro. No dia 8 tem mais. Dá uma paradinha na campanha eleitoral e vê o jeitinho com que o Exército tomou conta do STF. Vê as declarações do general Mourão, que não são para a eleição. As declarações dele não são para a eleição. Não é campanha, ninguém faz campanha eleitoral falando aquelas coisas que ele fala. Até o Bolsonaro levou tombo do generalzão lá. Vê o que o Vilas Boas declarou.
presta atenção no que está acontecendo. Tudo bem, quer fazer campanha do Haddad, ótimo, faz campanha de quem você quiser, mas presta atenção que esse mundinho da eleição não é o Brasil, não é o mundo. Tem muito mais coisa além disso daí andando. E a eleição, eu não sei quem vai ganhar, quem vai perder. Eu não tenho bola de cristal. Eu sei que a burguesia está fazendo aquele cozido especial dela para a eleição e normalmente eles conseguem o que eles querem. Agora, vou dizer uma coisa, quem quer que ganhe, quem vai governar o Brasil, são os trogloditas que sempre governaram o Brasil. E eles vão impor aqui uma receita de terra arrasada. Não vamos nos iludir com isso aí. Isso é muito importante. Bom, Rui, satisfação estar aqui, ouvindo suas palavras. Excelente análise, muito complexo. Até a gente vem esperando pior, né? Ainda fica meio abatido, mas é a pura realidade. Para criar um pequeno contexto das perguntas que eu vou lhe fazer duas perguntas bem curtas, né? Também não são simples. Meu nome é Rubens, eu sou do Movimento 9 de Julho. A gente criou várias frentes de ação para a libertação de Lula e para a anulação do golpe. Tivemos alguns resultados aí bem abaixo do esperado, né? E acho que a retirada do Lula da candidatura das eleições, eu acho que já é a consumação, né, do golpe que se iniciou em 2016. E o que a gente tem para hoje, o que sobrou, né, é justamente a indicação do Haddad pela Carta de Curitiba, né? Tem todas essas questões aí, se isso aconteceu realmente, como é que foi essa carta, etc. Mas se atendo só aos fatos, a carta existe, foi lida, né? Então em tese seria o indicado, né, pelo Lula dentro do cativeiro, onde ele está sequestrado, lá em Curitiba, por uma conspiração do judiciário, que foi um braço importante desse golpe de 2016, né? Talvez até a mola mestra da situação. E nós adotamos, do 9 de julho, uma postura de acatar a Carta de Curitiba, por uma questão estratégica, não por convergência política, né, ou convergência ideológica, mas por uma questão tática. Acho que não sobrou praticamente nada. Então, por um pragmatismo, talvez até pueril, como você está dizendo aí, né, talvez infantil, é o que sobrou. Então, adotamos a posição, olha, então vamos investir na questão de captar votos para o Haddad, né, para Chapa Manuela e Haddad, né, como, sei lá, a última cartada dentro do que restou de espaço, né, para a gente trabalhar. E a pergunta, né, por isso que eu queria esse contexto, é que se pelo menos, do ponto de vista tático, essa não seria a postura mais adequada do que sobrou. Se no caso, o PCO, né, você aconselharia a militância, ao pessoal que, de uma forma ou de outra, fazendo parte ou não de partidos de esquerda, votaram no Lula, votaram na Dilma, e o que sobrou foi isso aí, e que o que restou, né, para esse pessoal até 7 de outubro é isso. Não que seja a coisa mais desejável, ou como você falou, né, que eu não sabia dessa informação, que haveria até uma festa para comemorar esse tipo de coisa. Eu fiquei uma surpresa, decepcionado com essa informação, mas, assim, é o que sobrou. Então, se taticamente não seria, pelo menos, um conselho a ser dado à militância que está perdida, está desorientada. E a outra pergunta, que eu vejo que a coerência sua, das suas posições, em relação ao golpe, né, em relação às eleições fraudulentas. Não sei se o PCO está fazendo isso. Eu sou advogado, as nossas ações do 9 de julho envolveram também 3 intervenções com o amicus curiae nas ações do Lula, denunciando as fraudes, as nulidades processuais criminosas, como de fato foram, né, que a defesa, por uma questão talvez de cautela, não colocou dessa forma, mas na qualidade de amicus curiae colocamos dessa forma mais contundente. Então, como nós temos à disposição essa questão jurídica, se for do interesse, se por um acaso o PCO não pensou nisso ou não está fazendo isso,
A gente se coloca à disposição voluntariamente, de modo gratuito, a patrocinar uma ação de nulidade das eleições perante o STF, em nome do PCO, se assim interessar. Obrigado. Deixa eu esclarecer uma coisa. Nós não consideramos que o pessoal que apoia o Haddad adotou uma posição infantil, não é isso? O que eu acho que é uma posição infantil é falar que o Haddad vai ganhar, que já está ganho, etc. e tal. Essa que é a posição que eu acho que é infantil, é imatura. Ela, logicamente, tem um sentido eleitoral, né? Que é aquele negócio, vamos ficar todos animados porque já ganhamos. Mas eu acho que, nesse momento aqui, isso é um erro. Quanto a apoiar o Haddad ou não, eu acho assim que, logicamente que nós do PCO, nós gostaríamos que houvesse um grande movimento contra a eleição sem o Lula. Mas isso, obviamente, que não está acontecendo. Há um movimento, mas esse movimento está dividido, porque uma parte vai apoiar o Haddad, uma parte até expressiva. Já acho que isso daí, num certo sentido, é um prejuízo. Mas para nós, o importante não é quem vota em quem. Isso também é uma coisa que nós temos uma divergência antiga com um monte de gente. Nós achamos que o voto é uma coisa secundária. Nós sempre achamos isso. Né? Certa vez nos criticaram porque a gente votou no Lula em 98. Que seria, segundo os nossos críticos da época, seria um grande crime, né, ter apoiado o Lula em 98. E aí as explicações, todas elas, davam conta de que era muito importante a maneira que você votava. Nós não achamos isso daí. Nós achamos que o voto é secundário, o voto não decide nada. O voto, em geral, é um reflexo daquilo que está acontecendo no país. E não o contrário. Quando as pessoas falam que... Tem gente que fala assim, que se eleger o Haddad vai mudar tudo, não vai mudar nada. Por que mudaria? Porque houve um voto. Também a Dilma foi eleita pelo voto. O pessoal deve se lembrar disso daí. Não faz tanto tempo assim, 4 anos atrás ela foi eleita pelo voto. Tiraram ela do governo, né? Como quem tira, sei lá, uma roupa de dentro da máquina de lavar, sem o menor esforço, você percebe? Então isso aí não significa nada. Então, nesse sentido, nós não estamos aqui para condenar ninguém por votar no Haddad. Eu acho que, da parte de uma série de pessoas, é uma coisa até natural. A nossa preocupação é não perder o foco, que é diferente, né? Nesse sentido, eu não acho que a campanha do Haddad ela é um instrumento bom para manter o foco. Essa que é a nossa grande crítica é essa daí. Primeiro porque é o Haddad que vai fazer campanha. Ele é o propagandista da campanha. Todo mundo viu a entrevista de ontem. Foi uma coisa lamentável. Ninguém, em sã consciência, vai falar que aquela entrevista lá foi um avanço importante na luta contra as falcatruas, o golpe e tudo mais. Né? Foi muito ruim o negócio todo. A campanha é despolitizada, é uma campanha eleitoral. E é uma campanha que alimenta ilusões no povo. Aquele negócio do bolo, se eu for presidente, se ele for presidente, nada. Primeiro que ele não vai ser. E segundo que se ele fosse, ele não ia fazer nada disso daí. Os donos do negócio não iam deixar. Né? Ele dá a impressão assim de que se ele for eleito presidente, ele vai ser eleito Deus. Né? Ele vai lá, senta na cadeira e fala assim, para os banqueiros, abaixem os juros. Aí vai o banqueiro falar, não, e agora? A promessa dele de campanha. Não, isso daí é uma enganação. O que eu acho, nesse sentido, eu não estou de acordo que a campanha é o melhor meio tático. Né? Mas, é como eu falei, a nossa preocupação não é chegar para uma pessoa que está na luta contra o golpe, como você, e falar, não vote no Haddad. Esse debate é um debate, em grande medida, impertinente. A nossa preocupação é a seguinte, não vamos perder o foco. Né? Vamos manter a luta pela liberdade do Lula,
Né? Vamos chamar a atenção do pessoal de que a eleição é uma fraude, porque a hora que o resultado aparecer vai ser aquela ducha de água fria danada. Né? Simplesmente isso. Nós não queremos brigar por pouca coisa. Nós adotamos a posição de falar que a eleição é uma fraude para destacar o fato de que é uma fraude. As pessoas que quiserem acompanhar, muito que bem, é o que nós vamos fazer. Os que não quiserem acompanhar também, vamos pelo menos procurar uma unidade em torno das questões fundamentais, mesmo durante esse curto período da eleição. Por exemplo, a sua proposta de entrar com um pedido de nulidade das eleições, eu acho espetacular. Acho que a gente deveria fazer isso daí. Pode ser feito por quem acha que deve votar no Haddad e quem acha que não deve votar no Haddad e que deve simplesmente denunciar a eleição. E repito, né, embora o Haddad não seja o candidato dos sonhos do PCO, não é nada contra ele em si. O problema é outro. Se fosse outra pessoa, também era a mesma coisa. É uma linha política determinada. Eu acho, nós vamos fazer uma reunião nossa do Comitê Central hoje para discutir justamente o ajuste fino da nossa orientação, que significa o seguinte: como se relacionar com todo mundo, com quem não vota e com quem vota, para manter um movimento que vai para frente. Essa é, digamos assim, a grande questão da coisa, né? E também responder algumas coisas que eu acho que são bestas, de gente que apoia o Haddad e que fica agressivo aí, né? Quando você fala que não vai votar no Haddad. Eu acho que também não sou favorável a ter uma atitude agressiva em resposta. Sou favorável a procurar estabelecer um diálogo. É como eu falei, eleição são 22 dias. 22 dias são 3 semanas. Nós vamos agora se matar aqui de pancada por causa de uma eleição? Não acho que é tudo isso. O Brasil, eu não vi nenhum general, né, rezando que ele vai respeitar a eleição, não. Eu só vi o contrário até agora. Então, vamos nos preparar. Quer fazer campanha pelo Haddad? Muito bem, nós não vamos fazer, mas também não vou estigmatizar ninguém, não vou nem estigmatizar. Não vamos hostilizar ninguém porque está fazendo campanha pelo Haddad. Pelo contrário, se o Haddad sofrer qualquer uma das coisas que o Lula sofreu, como esse processo que abriram contra ele, nós vamos denunciar também. Lógico. Porque a nossa linha política é uma linha que procura manter uma coerência na luta contra o golpe. A única coisa que a gente diz que é o fundamental é não perder o foco. A luta contra o golpe, a eleição é só um capítulo e não vai ser o capítulo mais brilhante. Bom, aproveitar para agradecer mais pessoas aí que contribuíram com o Superchat: o Juraci, a Cristina Silva, o Campos de Salvador, Eziel Bela Parte, Ariadne Jaques, Aldenora Nascimento Moraes e o Guilherme Ferraz. E tem uma pergunta aqui que é mais ou menos isso que você falou agora no final. A pessoa pergunta o seguinte, Diego Vilas Boas: o PCO apoiaria um possível governo Haddad contra os ataques da direita? Se a gente defenderia o governo Haddad contra os ataques da direita? Lógico. Claro que não acho que vai acontecer esse governo, mas se acontecesse... queria inclusive dar um exemplo. Na campanha eleitoral em que o Haddad foi eleito, em São Paulo, nós não votamos no Haddad. Nós lançamos um candidato nosso, fizemos campanha pelo nosso candidato. Não me lembro se teve segundo turno, mas não votamos no Haddad nem no primeiro nem no segundo turno. Mas eu lembro muito bem que nós defendemos o Haddad de vários ataques da direita. Não é porque ele não é o nosso candidato que nós vamos ficar... Para nós não tem esse negócio de disputa eleitoral. Nós estamos ali numa disputa, nós estamos lutando por um programa, por princípios, por uma política. Tem uma colocação. O Bolsonaro tem mais ou menos 25%, que diz as pesquisas, 25, 26% do eleitor, que é um quarto.
como eu trabalho com pesquisa, o que eu detecto é que basicamente esse voto ele está concentrado nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, não sei. Mas tem um imaginário que também. Tá? Então, ou seja, 1/4 do eleitor do país tem intenção de votar nele. Ou seja, se isso está concentrado no chamado sul-sudeste aí, certo? Né? Eu não acredito que Minas tenha essa... Ou seja, a gente tem me traz assim, uma preocupação profunda, porque se um Alckmin vai para o segundo turno, ou seja, a extrema-direita contra a extrema-direita, e mostra principalmente o perfil do eleitor, e o perfil do eleitor do Bolsonaro, ele é igual ao Bolsonaro. Entendeu? É um cachorro louco, totalmente fascista, ignorante, entendeu? É uma coisa absurda. Quer dizer, eu fico extremamente preocupado, né, com os setores populares, conosco, vamos dizer, com a esquerda, do que vai acontecer, né, se fecha esse quadro, né, vai para a eleição, para o segundo turno, Alckmin e Bolsonaro. Ou seja, retratando assim um perfil de 75% do eleitorado, né, brasileiro de direita e extrema-direita. Eu queria que você fizesse algum comentário em relação a essa... Então, você vê, eu acho que muita gente tem essa preocupação. Eu, por exemplo, não tenho essa preocupação. Sabe por quê? Porque eu acho que a eleição, ela é pura manipulação. O que o povo quer eleger é Lula. E vão acabar elegendo o Alckmin. Então você olha e fala assim, qual é o valor disso daí? Nós temos que chamar a atenção do pessoal para isso. É como aconteceu na França. Eu tenho citado muito esse exemplo, mas como o pessoal, logicamente, não acompanha muito bem a política internacional, não consegue ver o valor do exemplo. Na França você tem dois grandes partidos, que é o Partido Socialista e o Partido chamado Republicanos, que é o Partido Conservador. Aí, né, os poderosos perceberam que a eleição ia ser muito confusa, muito complexa, para fazer os republicanos ganharem, um partido, inclusive, que estava muito dividido. E os socialistas não iam ganhar de jeito nenhum, porque eles tinham feito uma série de coisas contra a população. Então, eles montaram toda uma operação, tiraram um cidadão da ala direita do Partido Socialista, ele saiu antes, montou um partido fajuto, ele é casado com uma banqueira, quer dizer, a ala dos banqueiros. Aí lançaram um candidato tal, manipularam, apareceu a Frente Nacional, apareceu um candidato de esquerda que é super fraco, mas acabou tendo uma boa votação, porque é aquele negócio, manipular o cenário eleitoral. Então, primeira coisa e esse cidadão que ninguém conhecia acabou ganhando a eleição. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, eleição não é a vontade do povo. Eleição é uma manipulação. A burguesia, ela está por cima do cenário, onde estão as pessoas, e ela vai mexendo os cordãozinhos lá e vai jogando um contra o outro. Então, por exemplo, eu nem me dou o trabalho de fazer uma profunda análise de todos os dados eleitorais. Porque eu sei como funciona. Primeiro que você não tem condições de ter todos os dados na mão. Mas eu tenho certeza que tem gente que não é que ele é do PSDB, ele é dos banqueiros, dos empresários, do capital estrangeiro, tudo. São pessoas muito especializadas, eles sentam lá e falam assim, no Acre, como é que está dividido o voto? Né? Isso que você falou aí, o Sul é do Bolsonaro, mas não tem nada no Nordeste. Então como é que a gente faz? Tira o Lula, porque o Lula seria muito difícil. Põe o Haddad é desconhecido.
Aí ele vai absorver uma parte do voto do Lula. Daí a gente põe o Ciro Gomes, que a gente até já apresentou como herói da esquerda, apesar de que ele é um direitista. Né? Aí tira o voto desse e passa para esse aqui. O Álvaro Dias tem 3% do voto. Vamos começar a abrir processo contra o pessoal no Paraná? Eu não sei se vocês repararam, o processo contra o Álvaro Dias não foi da Lava Jato. Foi do outro setor. Beto Richa. Está atacando a ala direita do Paraná, mostrando o seguinte, fazendo. Vocês precisam se alinhar aqui com o Alckmin. Daqui a pouco eles vão lá com o cara do Partido Novo e oferece para ele um ministério, sei lá, qualquer coisa, que a gente não sabe, ninguém está vendo. Aí eles vão, para eles é um jogo, você entendeu? Todo mundo joga esses jogos de salão, não é? Você põe uma pecinha para cá, puxa outra, tira um negocinho, o negócio cai, pá. Eles jogam isso daí à perfeição. Sem falar que eles têm instrumentos para o jogo que ninguém tem. Rede Globo. Por exemplo, a entrevista do Haddad de ontem. Qual que é a conclusão que a gente deve tirar? A entrevista foi feita para o Haddad não falar nada. E ele caiu que nem um patinho. Não, mas o partido é corrupto e tal. Daí ele, não, mas porque eu fiz a licitação, não, mas você não fez a licitação. O que interessa para a população esse debate da licitação? Daí ele começou a falar, ficou lá, que quando ele foi ministro, ele colocou não sei quantos mil ônibus e não sei o quê, mandei raspar a parede e tal, o povo olhando bestificado. Não significa nada para ninguém isso daí, nada de nada de nada. A entrevista passou em branco. E o que a gente retém é tudo coisa direitista que ele falou. Então, nós não estamos na eleição com amadores. Eles controlam a eleição. Nós temos que ter clareza disso daí. Veja, para a gente entender bem isso daí, na Europa, até agora, eles só perderam a eleição para a direita na Itália. E o governo direitista italiano já está todo comprado. Eles não perderam para a Frente Nacional. Eles não deixaram a direita ganhar na Holanda. Não deixaram a direita ganhar na Áustria. É uma crise muito grande. A situação deles é muito difícil. Os candidatos deles são super impopulares. Mas eles vão manipulando. E a hora que eles não conseguirem manipular mais, vem o Mourão. Não vai falar assim, chega de bagunça aqui, estão se vitimizando, põe os tanques, aí vão acabar com essa farra. Então, nesse sentido, eu não fico preocupado, porque a coisa não vai ser decidida pela eleição. O que a eleição pode provocar é uma desmoralização muito profunda das forças populares que combatem o golpe. Meu maior medo é isso daí. Se o Bolsonaro, vamos falar do Bolsonaro, o mito Bolsonaro, infelizmente, para quem quiser ver, o mito acabou na facada do Bolsonaro. Porque o medo é assim, vai tomar conta do país. O país odeia o Bolsonaro. É como você falou, esse 25% de voto, que é 25% do voto que vai ser dado, né? É menos que 25% no final das contas. Isso daí são os malucos, os ignorantes, que nem dá para você dizer que eles são mesmo pró-Bolsonaro. Se houver um aumento da polarização política, uma parte do bolsonarismo desaparece. Quando o Bolsonaro foi esfaqueado, o pessoal que faz pesquisa na rede e tudo mais, fez a pesquisa. E o que deu a pesquisa? Ele não ganhou apoio de ninguém. Pelo contrário, o pessoal festejava na internet. Não sei se vocês viram que um cidadão fez uma vaquinha para fazer uma estátua do cara que deu a facada no Bolsonaro. Para contratar advogado. Teve 15 vaquinhas em favor do cara que esfaqueou o Bolsonaro.
E as piadas, tudo, charge, era assim um dilúvio de coisa contra o Bolsonaro. O que mostra que o Bolsonaro é um espantalho até o momento. Outra coisa importante que isso daí mostrou, né? Que a gente tem que analisar os fatos reais. Os bolsonaristas, eles afinaram. Eles não cresceram com a facada do Bolsonaro. Vocês não acharam estranho isso? Que em vez de aumentar a virulência do bolsonarismo, ela diminuiu depois da facada? Sabe por quê? É porque a gente precisa entender a psicologia dos setores sociais. O que é um fascista? Um cidadão de extrema direita? Ele é um valentão de quarteirão. Ou ele é grandão, ou ele tem um amigo grandão, alguma coisa, daí ele vai lá, bate num pequenininho, bate no outro pequenininho e tudo mais. Isso daí dura até que alguém vai lá e bate nele. Aí já acaba toda essa valentia. É da psicologia dele bater em quem não pode se defender. Se a pessoa começa a se defender, ele começa a ficar assustado. Em vez de ele ficar mais agressivo, ele fica assustado. Quem conhece a história da ascensão do fascismo e do nazismo sabe que é assim. Por exemplo, uma coisa que todo militante do PCO que participa de uma manifestação sabe é o seguinte: quando os bolsonaros entram em cena, eles sempre entram cercados pela polícia. É fato ou não é? Sempre. Quer dizer, ele é valentão porque ele sabe que a polícia vai defender ele e tal. Você dá uma boa coça nele, ele perde toda a empolgação dele. Então, eu acho assim, não adianta querer resolver o problema pela eleição. Não vai se resolver. A única coisa que vai acontecer é que as pessoas que estão muito preocupadas em resolver o problema pela eleição vão ser manipuladas. No final, vai dar aquilo que muita gente já falou. Ou vai dar, não vou também afirmar tão categoricamente, mas está aparecendo assim, nesse momento, da Alckmin versus Bolsonaro. Aí o cara olha e fala assim, Bolsonaro, não sei o que, não dá e tal, vota no Alckmin. É a mesma coisa que a galinha votar na raposa, você entendeu? Votar para que a raposa entre no galinheiro. As galinhas se reúnem lá, né? E parece uma ameaça maior do que a raposa. Daí a galinha fala assim, não. Vamos abrir a porta e deixar a raposa entrar. Aí a raposa vai entrar e vai comer todas as galinhas. A eleição é isso daí, é para isso que serve. Eles vão jogar o Ciro Gomes contra o Haddad, para dividir o voto no Nordeste, que é o principal reduto do Lula. E a gente viu a eleição da Dilma. Se a Dilma tivesse perdido os votos do Nordeste, ela não teria ganho a eleição. Ela não é. Lá tem o cidadãozinho com a caneta lá, Piauí, né? Paraíba, região do tal, região tal. Aqui é reduto do Coroné fulano de tal, ele controla o voto nessa área aqui, nós vamos ter esse voto, papapá. Vocês podem ver que os jornalistas que não são, as pessoas que estão fazendo isso, não são jornalistas, eles só estão reproduzindo as coisas que a pessoa que está fazendo isso vai soltando para eles gradativamente durante a eleição. Próxima pergunta do Superchat, do Fábio Pitti. Rui, os militares estão presentes na nossa história em diversos momentos. República, tenentismo, Vargas, 64, e agora estão sutilmente, entre aspas, atuando sobre o nosso governo novamente. Essas intervenções têm alguma conexão histórica? Não. Não, tem que... As Forças Armadas são um aspecto fundamental do Estado, né? É um aspecto... Eles são o setor mais importante da burocracia estatal e o mais poderoso, né? Mas
em cada momento histórico, as Forças Armadas desempenharam um papel histórico diferente. Rui, o PCO vem sendo sistematicamente atacado pela Justiça Eleitoral em vários estados. E essa semana tem um fator novo, que é a tentativa da imprensa golpista de caçar as candidaturas, né? Quer dizer, nós estamos sendo impedidos de participar do programa eleitoral pela Justiça, estamos sem acesso ao fundo partidário, não que ele fosse fazer alguma diferença lá naquele contexto, no caso de Brasília, e a imprensa anuncia assim, o PCO está fora das eleições. E aí eles usam isso como justificativa. Assim, agora pode tirar o nome deles das pesquisas, não precisa mais chamar para entrevista, não precisa chamar para debate, etc. Queria que você comentasse de conjunto, do país inteiro, como é que isso está acontecendo. Bom, é tudo assim. A burguesia, a gente já sabe de longa data, ama o PCO, né? Todas as eleições foram assim, boicote absoluto, tudo. E nessa eleição eu noto a peculiaridade de como nós estamos defendendo o Lula, piorou muito a situação. Nós temos duas características. Nós estamos defendendo o Lula e a nossa audiência cresceu muito. A influência política do partido cresceu muito. Então, tudo que for possível calar, impedir, eles estão fazendo. Eu falei aqui no começo, tem uma jornalista da Globo, a Renata Vasconcelos, do Santa Catarina, estava lá ensinando para o nosso candidato como é que ele tem que fazer campanha. Eu acho assim, eu acho que a Globo tem que ensinar os candidatos dela a fazer campanha. Do PSDB, do MDB, do DEM. Deixa o PCO em paz. O PCO decide como faz a própria campanha, mas está assim. Falou que o candidato é fake, porque ele só fica defendendo o Lula e denunciando o golpe. Em vez de mostrar como é que ele vai administrar o estado de Santa Catarina. Eu acho normal, inclusive eu acho positivo, não acho negativo. Mostra uma preocupação acentuada da burguesia, das instituições, com o PCO. Significa que a influência do PCO está crescendo.